Hauiwamlanam Supmilawo. Isso é o Oi amigos, sejam bem-vindos em javanês, como prometido. É a nossa série Nanana Ale Lalolani. E por falar nela, eu vou facilitar mais, porque eu ainda não tenho dois ganhadores na nossa disputa. Tá? Seguinte, vai valer agora 7. Vocês podem falar, chutar 7 idiomas. E outra dica forte, no vídeo anterior sobre a China, logo no início eu falo o nome do país, que fala Nanana Lalolani, certo? Então fecha, é isso aí. Tá? Tomara que vocês acertem. Vamos continuar com o nosso javanês. Eu faço o seguinte para aprender não, né? Para estudar um pouco da língua de um país. Primeiro olho aqui no Brasil, né? Ver se tem algum curso falando aprenda javanês em 2 dias, sei lá. Né? Eu vou no mais fácil, sou bobo. Não consigo, aí eu vou nos sites lá nos Estados Unidos. Não consigo, eu vou na origem lá, nas Ilhas Java, né? No país de origem. Eu tive que fazer isso, porque javanês é raro, né? Mas foi bom não ter achado nada sobre javanês aqui, porque de tanto procurar, cara, eu encontrei um curta-metragem, eu já coloquei o link aqui para vocês. Eu aconselho vocês clicarem nele. Chama O Homem que Sabia Javanês. Esse curta é baseado no romance de Lima Barreto, aquele que fez Triste Fim de Policarpo Quaresma, que era um cara sarcástico, que criticava assim, com veemência a aristocracia do Rio de Janeiro, né? Aquela aristocracia que metida bom de boca e na verdade ela vivia do trabalho escravo e dinheiro público. Não só ela, como aqueles falsos intelectuais que ficavam ao seu redor, né? E o Lima Barreto, ele gostava muito de criticar essa turma, né? No caso específico desse curto, ou do conto dele, que se chama O Homem que Sabia Javanês, ele centrou mais a crítica nos falsos intelectuais da época e um pouquinho também no governo da época, né, que é o Hermes da Fonseca. Né? Vocês vão ficar espantados. A impressão que dá é que Lima Barreto, ele saiu de 1911, há 108 anos atrás, deu uma olhadinha no Brasil, o que estava acontecendo por aqui, na nossa bela realidade, voltou e fez o texto, cara, que é impressionante. Um resumo só. O curta, ele foi filmado com o Carlos Alberto Richelli, o Sérgio Lambert, nosso companheiro que está vivo ainda, e um tal de Sérgio Liotti, eu não conhecia. Coitadinho, já morreu, acho que morreu em 2009. O Sérgio Lambert é o professor Castelo, é um malandro que quer ficar no bom vivant, que nem os falsos intelectuais, ele também quer participar da onda lá, comer um pouquinho do croissant da aristocracia. Né? O senhor Castro, que é o Sérgio Lambert, ele que fica ouvindo as histórias do professor Castelo. Tá? E o Sérgio Liotti, ele faz o papel do Barão de Jacuecanga. Esse Barão de Jacuecanga queria aprender javanês, colocou um anúncio no jornal falando, né? Precisa de professor de javanês. O professor Castelo, né, não é bobo nem nada, viu aquilo ali e falou, no Brasil não tem ninguém que sabe javanês, essa vaga é minha. Então ele pegou, rasgou um pedacinho ali, pegou o endereço e antes de chegar na mansão do barão, ele foi na biblioteca central, pegou um livro de javanês, sentou lá na biblioteca, naquele silêncio todo, falou, vou aprender javanês. Ele abriu o livro, olhou assim e falou, fudeu, não tem jeito. O que ele fez? Mais ou menos o que a gente vai fazer aqui hoje. Nós vamos falar 5 palavras, né? Olá, amigos, bem-vindos, segue o líder. Ele aprendeu 5 palavras, por coincidência ele fala isso. Ele fala com o colega dele, né, com o senhor Castro. Eu aprendi 5 palavras em javanês. Com 5 palavras, o Barão de Jacuecanga ficou alucinado com a capacidade intelectual do professor dele, como ele era bom em javanês, etc. Então ele o introduziu, né, na sociedade aristocrática carioca e a fake news comeu solta. Né? Nossa, temos um grande intelectual no Rio de Janeiro que sabe javanês, sabe linguísticas, etc. Enfim, o governo brasileiro, representado por Hermes da Fonseca, um militar, né, financiou a ida do nosso professor Castelo para a Europa participar de um curso de linguística. E ele foi, divertiu bastante e voltou. Ao voltar ainda escreveu, ele fala que ainda escreveu um texto, um artigo em javanês que todos adoraram, sem eu saber nada de javanês.
E dava gargalhadas os dois. Né? Além disso, gente, agora, pasmem. Pasmem, qualquer semelhança com a nossa realidade é mera coincidência. Mas o governo de Hermes da Fonseca o convida para ser embaixador na Indonésia. Cônsul, né? Como é que dá na mesma? Tem condições? Então eu acho que vale a pena a gente preterir o Netflix um pouquinho, clicar aqui nesse link para vocês verem esse curta, que você vai prestigiar a nossa cultura, e vocês vão ver que o Lima Barreto é um gênio, porque ele critica até fake news, que na época nem existia. Existia outro nome, um nome mais arcaico, né? Na época se chamava mentira, né? Hoje é fake news. Mas não percam, cara. É muito bacana. Pronto, fecha. Vamos lá, agora vamos ao javanês. Né? Eu descobri o seguinte, a minha ignorância total em javanês. Fiquei até com vergonha. Porque você sabe que o fascismo se alimenta de gente ignorante. Né? Porque só é ignorante para seguir o fascismo. Tem que ser ignorância, tem que ter uma ignorância dentro de você. Então, quanto mais você tirar a sua ignorância, melhor. E eu tirei um pouco dessa minha ignorância, de muita ignorância. Eu escolhi o javanês para a nossa série, porque eu pensei, Java, uma ilhota pequenininha, com alguns aborígenes, né, que estão ali deitados, esperando chegar um turista para ganhar um dinheirinho. Isso que eu pensei. Se alguém pensava assim também, então vamos nivelar a nossa ignorância, vamos espantar um pouco da ignorância, vou contar para vocês o tamanho de Java, a população de Java, etc. Java é uma ilha do tamanho do Ceará, um pouco menor. Agora imagina, o Brasil inteiro, fora São Paulo, resolve de uma hora para outra subir para o Ceará. Isso é a Ilha Java. A Ilha Java é a ilha mais populosa do mundo. São 141 milhões de javaneses que vivem na Ilha Java, na ilha que eu achava que era desse tamanhozinho. Né? E mais surpreso foi vendo, né? Então, peraí, se Java é isso, então a Indonésia é muito mais que isso. Porque eu achava que a Indonésia era um país cuja área era Rio de Janeiro, mais Espírito Santo, e olhe lá. Indonésia tem 17 mil e poucas ilhas. A soma da área dessas ilhas é a soma da área do estado do Amazonas e do estado do Maranhão. É um paizão grande. E a língua oficial da Indonésia é o Bahasa Indonésia. Bahasa, Indonésia, significa língua. Língua indonésia é a língua oficial. Apesar de javanês ser o mais falado. Porque cargas d'água, não me pergunte, algum problema histórico, que não vou entrar nesse assunto. Né? Mas aí tive mais 3 surpresas, 2 desagradáveis e uma até que é agradável, muito agradável por sinal. As desagradáveis foi o seguinte, a Indonésia em 1965 e 1975 teve dois massacres. O primeiro em 65, patrocinado pelos Estados Unidos, não é papo furado não, mais um link, o segundo link aqui é mostrando que foi patrocinado pelos Estados Unidos um golpe de Estado. O ditador, né, sanguinário que assumiu o poder, matou nada mais, nada menos do que 500 mil indonésios. 500 mil indonésios. Passado 10 anos, né, como se isso não bastasse, os Estados Unidos de novo, e eu coloco o terceiro link para comprovar isso, ele apoia a invasão desse ditador sanguinário nas ilhas do Timor-Leste. E lá ele simplesmente mata de 100 a 180 mil timorenses. Aliás, que a língua oficial lá é o português. É isso que é de desagradável, né? A gente fica até assustado, né? 600 a 680 mil pessoas que morreram na Indonésia, ninguém ficou sabendo, eu pelo menos, nem fiquei sabendo disso, e patrocinado pelo nosso, hoje, grande parceiro, grande amigo dos Estados Unidos da América. Pois é, vamos lá. Mas qual que é a surpresa agradável? É a própria língua javanesa. Eu fiquei muito surpreso ao saber pelos linguistas que é uma das línguas mais bem elaboradas e mais ricas que existem. Eles falam que tudo que você sente, tudo que você pensa, existe uma palavra em javanês. Vocês querem ver? Cair. Aqui no Brasil você cai de várias formas. Você cai em movimento, você cai rolando, cai para trás, cai para frente, cai do alto, etc. Né? Mas a palavra é cair. Pois é. Rapidinho eu vou mostrar para vocês
as palavras que significam todas essas formas de cair em javanês. Por exemplo, o intransitivo cair, o cruzeiro caiu, ou o cruzeiro vai cair. Né? Você escreve assim, ó, ou você fala assim, vamos lá, o primeiro cair mais simples. Cair intransitivo, tipá, tipá, certo? Deixa eu ajustar aqui, tipá. Agora, se você cai para trás, kubla, kubla, cai para trás. Cai para frente, miun só, miun só. Se você cai em movimento, tá? Por exemplo, você está andando de skate, tom feio, andando de bicicleta 50 km por hora, tom feio. Essa queda em movimento é umulundim, umulundim. Se você está numa boa, chega um amigo idiota e te empurra, né? Que nem o coitado do padre Marcelo caiu lá no altar aquele dia lá, que a mulher, uma maluca empurrou ele, aí já é tilomó, tilomó. Tem mais. Se você cai rolando, só rolando, é umulundim, umulundim. Agora, se você cai e desmaia, você tem o nilossom, nilossom. Se você cai do alto, é shakbló, shakbló. E shakbló pode ser também, foda-se. Tem mais, isso aqui é só 9, tá, gente? Tinha mais formas de cair, mais palavras. É o que coube aqui que eu pus 9. E a última que coube aqui é cair no líquido, cair no barro, cair na água, tá? Cair na bosta molhada, sei lá. É chikun, chikun. Viram interessante? Por isso que talvez eu imaginei, então é por isso que o javanês tem uma coisa que eu pelo menos ainda não vi em nenhuma língua, que é a hierarquia de aprendizagem, ou hierarquia da língua. Tá? Uma língua, o primeiro dialeto mais simples, eles chamam de noko, que a maioria da população fala. Aí você sobe o nível, você já tem uma língua um pouco mais polida, aí você vai falar do cromo, cromo. Agora, se você quer falar com o rei, como eles dizem lá, né, a língua que se fala com o rei, é o cromo-ingil. Cromo-ingil. E esses níveis me lembrou aquele ditado, aquela citação, né, do rei da Espanha, Carlos I. Eu sabia que ia falar uma coisa desse tipo, eu não lembrava bem não. Mas aí eu olhei no Google, tem tudo, aí estava lá e eu lembrei. Ele falava assim, com Deus eu falo latim. Com a corte eu falo francês, com as donzelas eu falo espanhol, com os músicos eu falo italiano, com músicos eu falo italiano, deixa eu lembrar aqui, italiano, com os estrangeiros eu falo alemão, e com meus cavalos eu falo inglês, tirando uma com os ingleses. Mas isso que eu achei de maior barato na língua javanesa foi isso, que eu não vi nenhuma língua. Ela tem os níveis de aprendizagem. Tá? E se você quer aprender o javanês, você ainda tem 5 formas, 5 sistemas de escrita. Tá? O sistema de escrita javanesa não é ideograma ou logograma, dá a impressão que é tão complicado que são os rabiscos deles. Né? Mas tem 5 sistemas. Um deles é o próprio árabe, porque o árabe invadiu a Indonésia há uns 1000 anos atrás, aliás, é por isso que lá a maioria é muçulmana. Né? Então eles também escrevem, né, igual árabe. Mas também você pode escolher mais 4 formas de escrita, que é o noko, o maito, que é um pouco mais complicado, krobum maito, que é mais complicado um pouquinho, ou então você pode ser um fodão e escrever kromo ingil. Tudo bem que é mais difícil, mas dizem que tem muito mais estrutura e mais possibilidade de escrita. Bacana, né? Isso aí. É o que eu tinha do javanês e sobra agora, né, o nosso Segue o Líder. Né, o javanês no Google Tradutor, ele é meio maluco, então eu tive que correr lá nos Estados Unidos. Né, isso tudo que eu falei, inclusive, dessas informações, não foi dos Estados Unidos, foi de sites, de blogs lá da própria Indonésia. Mas o dicionário eu achei nos Estados Unidos para eu poder falar Segue o Líder, comparando com o Google Tradutor. E aí eu corrigi e ficou assim. Pindake pimpinan. Repetindo, Segue o Líder em javanês. Pindake pimpinan. Gostaram do javanês? É isso que eu tinha falado do javanês. Semana que vem a gente vai subir e vamos lá para a Coreia. Falar um pouquinho só da Coreia.
Esse vai ser um vídeo mais curto um pouco. E não esqueçam de clicar aqui no curta, que vocês não vão se arrepender. Um abraço, muito obrigado pela audiência. Tchau.